Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula. Nossa, nem parece, gente, mas já passou o semestre, né? A nossa última aula da trilha 4, onde falaremos sobre o direito dos migrantes e refugiados e praticamente estaremos fechando aí a trilha, né, com essa última aula e passando para vocês todas as informações desses dois temas muito importantes para o mundo, né? Porque são pessoas que migram, outras pessoas que buscam refúgio, né? Em diversos países, e realmente é uma temática muito interessante da gente discutir, aprender, e também saber que no FMS tem as ligas, né? Tem a LADIM, tem a Liga de Direito Internacional, tem vários professores que trabalham com essas temáticas, né? Professor César, professora Isabelle, professora Ana Paula. Então, realmente, gente, como a gente sempre fala, essas aulas a gente traz, assim, as informações, os enriquecimentos, junto com a Viviana, mas não morre aqui, né? Não para aqui essas temáticas. Vocês podem procurar, né? Outros materiais para ler, para buscar aí informação, artigos, links da internet, e realmente alimentar esse conhecimento, né? Então é bem interessante vocês perceberem que a aula vai ser muito bem trabalhada em relação à temática, mas isso não encerra aqui, você pode buscar outras orientações e também fontes de conhecimento. Antes de darmos prosseguimento, vamos passar a palavra para a Viviana, nossa monitora. Olá a todos e todas, bem-vindos à última aula. Muito obrigado, Viviana. Então, aqui nós contribuímos, agradecemos a contribuição do Cauê e do Adriano e do Leonardo, né, que trouxeram aí as informações sobre essa primeira temática, que são o direito dos migrantes. Pode passar, Viviana. É interessante, pessoal, trabalhar todo esse sumário em tópicos, tá? Histórias, migrações, distinção, o que é migrante, refugiado. Uma frase de efeito muito importante para refletir isso na atualidade, né? A migração moderna, as dimensões desse fenômeno, quais são os desafios e prioridades, a legislação que acompanha essa discussão dessa temática, campanha de conscientização, né? Uma jurisprudência, as questões como cai essa temática em concurso e um tema para debate. Pode passar, Viviana. Nós temos aqui, gente, inicialmente uma história das migrações, que não é uma história recente. Sempre o homem, né, dentro da sua vida, dentro da sociedade, ele buscou uma situação de migrar, de sair do seu local, né, de origem e buscar outros locais para ele buscar aí uma vida melhor, uma qualidade, né, de relações, enfim. E buscar também conhecer, né, descobrir e conhecer a realidade que o circundava. Então, aqui três grandes situações muito importantes a nível mundial: as grandes navegações, que possibilitou, entre elas, né, o descobrimento do nosso país, tá? E a Revolução Industrial, que foi uma situação muito importante também, um marco na nossa história, que foi a evolução do próprio homem, no aspecto de sair, né, de uma situação de manufatura para a produção, né, de materiais para a sociedade, e também as grandes guerras, né? Tivemos duas grandes guerras, dentre elas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que trouxe aí muita situação de migração das pessoas pelo mundo, né? Recentemente, nós temos aí duas grandes guerras que estão acontecendo. A primeira, né, a Rússia e a Ucrânia, né, situação que levou muitas, milhares, milhões de gente aí a sair do seu país. E agora, mais recentemente, nessa semana passada, aí a guerra no Sudão, né, pela situação aí de conflitos que deveriam ser mediados por militares, que deveriam devolver o poder para o povo, mas isso não está sendo muito bem trazido aí e reconhecido pelas pessoas. Viviana? Eu andei pesquisando sobre o tema e tem um relatório da migração global de 2020. Nele, estima-se que tenha cerca de 272 milhões de pessoas em situação de migração. Isso equivale a 3,2% da população do mundo inteiro que estão fora do seu país de origem. E tipo, mais de 6 em cada 10 desses migrantes são mulheres e crianças. E eu achei muito engraçado esse dado, que tem aqui, baseado nos dados de 2015 da ONU, os países que mais recebem imigrantes tá lá na lista, a Arábia Saudita. Eu achei engraçado esse dado, porque a Arábia Saudita tem muitos direitos que tem lá nos direitos humanos que eles não seguem. A religião deles é muito rigorosa. Então, eu achei, assim, um pouco engraçado, tá, o nome dele, mas liderando mesmo
tá os Estados Unidos, né? Que cerca de 20% dos imigrantes do mundo estão lá. É aquele famoso sonho americano, né? É verdade, Viviana. Muito obrigado. São as pessoas que querem melhorar um pouco a sua condição de vida, né? Não só para si, mas para a sua família. E todos têm um sonho, né? Então, muitas vezes, esse sonho passa por essa situação de você sair ou ter que sair da sua cidade, da sua terra natal e buscar outras situações de melhoria em outras regiões, né? Para a sua vida. Pode passar, Viviana. Temos aqui a distinção dos dois termos, né? O migrante é todo ser humano que, por vontade própria, né, ele escolhe sair, né, do seu lugar onde ele vive para um outro local, né? Então, ele vai ou sozinho, com sua família, vai buscar as melhores condições de vida. O refugiado é aquele que, infelizmente, é forçado, né, a sair do local onde ele vive e buscar abrigo em outro lugar. Por que forçado? Porque muitas vezes sofre perseguição, né, política, religiosa, né, uma questão étnica, né, um caso em que ele esteja em perigo de vida, ou em caso de guerra, como está acontecendo atualmente, a Ucrânia e a Rússia, né? Então é interessante a gente saber que muitas vezes a pessoa quer e tem esse direito, né? Até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Viviana, ela protege o homem nesse direito de imigração, né? Só que alguns países aceitam, outros não, e também tem toda aquela questão aí que o pessoal às vezes acha, os nacionais, né, acham que aqueles que vêm de fora vão tirar, né, o emprego, vão inflar aí a questão da saúde, vão tirar oportunidades, quando na verdade muitas vezes o migrante vem para trazer aí uma melhoria naquela sociedade, uma mão de obra, né, uma intelectualidade, né, que vai trazer realmente uma importância muito grande para aquela população, para aquele Estado. Pode passar, Viviana. Uma frase muito importante, pessoal, do Elias, né? Nenhum ser humano é ilegal. Claro, né, se eu quero mudar para os Estados Unidos, né, não deveria ter algum empecilho, né? Porque eu iria para lá fazer, né, todo um trabalho, né, aprender aquela cultura, enriquecer também aquela cultura com o meu conhecimento, isso em qualquer situação, né, em qualquer estado. Mas nós sabemos que hoje realmente isso não é muitas vezes possível, porque você tem todo um trâmite, né? Primeiramente, a situação dos documentos, né, Viviane? Você tem que ter documento, tem que ter passaporte, tem que ter visto, né? E outras vezes são os interesses, né? Os interesses financeiros, econômicos, também tem as questões sociais. Mas a reflexão que fica aqui é realmente que todo ser humano não deveria ter barreiras, ou não deveria encontrar barreiras, né? Para a sua situação de imigração, para que local ele queira estar ou queira buscar. Mas isso é uma situação ideal, porque na realidade a situação é bem outra, né? Então a situação não é assim tão simples como a gente vê. Pode passar, Viviana. Temos aí algumas situações de motivos, né, que levam a essa migração. Então, os fatores que estimulam a migração pode ser desde, daqui a pouquinho a Viviana vai explorar essa questão, desde ser uma situação de melhoria, né, da condição de vida das pessoas, né, a busca de uma vida melhor, uma condição de vida, de trabalho, né, e também as mudanças que ocorrem são porque existe alguma situação, algum motivo, né, para a pessoa querer buscar em outro local, em outro país, uma condição de vida melhor. Né? Os principais destinos aí, Estados Unidos, né, tem aí a Europa, né, e dos países da África buscam a Europa, porque realmente a situação é muito melhor nesse sentido das condições humanas, sociais, de direitos, né, e isso realmente é uma coisa que todo ser humano busca, né, eu quero estar numa situação melhor, não quero ter aí uma situação de falta de direitos, né, ou viver numa situação aí de miserabilidade ou de vulnerabilidade, tá? Viviana? Entre os fatores, né, que levam à migração, tem os ruins, né, que são os casos de fome, guerra, epidemias, o desemprego, e tem os bons também, que é tipo, ter uma oportunidade melhor de emprego, ter acesso à propriedade privada em outro país, as democracias, as pessoas gostam de se mudar para as democracias, né? E a liberdade religiosa. Alguns países não se tem a liberdade religiosa, o que eu acho engraçado, né, do dado lá da Arábia Saudita, né? Por que as pessoas estão indo para lá se não tem tanta liberdade religiosa para lá? É Não faz verdade, muito Viviana. sentido. No ano passado, eu vi uma reportagem no chamado Globo Repórter, né? Infelizmente, assim, de situações das pessoas que mudam para lá, mas mudam para ter uma condição de vida melhor mesma, né? E às vezes até abrem mão, né, dos seus princípios, dos seus valores, da sua própria cultura, né, para viver lá.
Mas a verdade é essa, Viviana, muitas vezes a pessoa muda, mas ela se muda de forma transitória, às vezes ela não quer ficar permanente, às vezes ela quer voltar, né, futuramente para o país, né, revisitar aí a sua parentela, seus familiares, mas é uma coisa que realmente depende de cada pessoa, né, e depende também da sua motivação, né, muitas vezes a gente vê muitos jovens que saem, né, cedo, né, para buscar aí uma oportunidade em outro país, mas ele fica lá 5 anos, né, no máximo 10 anos, depois ele volta, né, quando não volta é porque ele constituiu família, tem uma proposta boa para ele ficar lá e realmente ele se integrou naquela sociedade, né, então isso é muito interessante da gente vislumbrar, verificar realmente quais são esses fatores que estimulam essa imigração. Pode passar. Temos também, gente, então, o início, né, dessa migração com a Revolução Industrial, que é essa migração moderna, e também a importância dela, né, porque houve toda uma mudança, né, de fatores para que a pessoa pudesse buscar, a pessoa que muitas vezes estava no campo, né, buscar uma oportunidade, porque somos assim, gente, vocês também vão perceber isso, vocês estão estudando agora na faculdade, né, e vocês estão percebendo que vocês estão se preparando para exercer futuramente a advocacia, né, e tanto pública quanto privada. Mas o que acontece? Até então, né, você vai buscar uma oportunidade, né? Está aí se inserindo no mercado de trabalho e depois está exercendo a sua profissão. Isso não é fácil, né? Mesmo para nós que já temos estudo. Imagine para aquelas pessoas que não têm aí, né, um estudo, não têm realmente uma formação, não têm uma oportunidade, né? Então, o interessante é você entender qual é o motivo, e esse motivo muitas vezes passa pela realização, pela satisfação profissional e também pessoal. Viviana? Sobre a migração no panorama jurídico, até 2017 a gente tinha o Estatuto do Estrangeiro. Era uma lei que regulava as pessoas que vinham pegar residência permanente ou temporária no Brasil, né? Aí tinha o RNE, o Registro Nacional Estrangeiro. Tipo um RG do brasileiro, né? Só que estrangeiro. Aí, em 2017, né, surgiu a nova lei, a 13.445. E aí derrubou esse paradigma de estrangeiro. Não é mais certo referir a pessoa como, lá, o estrangeiro. Não, é o imigrante, agora o certo. E aí substituíram o RNE para o CRNM, é a Cédula de Registro Nacional Migratório. Acontece que quando ainda estava em vigência o Estatuto do Estrangeiro, era algo muito de inseguridade para as pessoas que vinham para o Brasil, porque elas podiam, assim, com muita facilidade ser deportada, mandada embora. Então, era uma dificuldade imensa para a pessoa. Até a pessoa, por exemplo, se a pessoa é uma refugiada, ela tem que provar que realmente está acontecendo a situação da violação do direito dela no país de origem dela, né? Mas até ela provar, já poderia ter acontecido de, beleza, vamos deportar ela. E aí, essa regulação, né, essa lei nova, trouxe essa seguridade para as pessoas. Não pode ser deportado por qualquer motivo. É verdade, pessoal. E aí até para dar um amparo, né, a uma dignidade dessa pessoa, né, que às vezes está precisando de um apoio, está precisando realmente ter aí uma condição para que ela tenha aí, né, a sua dignidade amparada, a sua cidadania, os seus documentos. E isso realmente depende de país para país, né? O Brasil ele tem recebido, né, muitas pessoas que vêm de outras nacionalidades, né, tem recebido aí, apesar da xenofobia que muitas vezes há, que é aquele preconceito, né, contra as pessoas estrangeiras, mas o Brasil tem realmente aberto as portas, né, tem aberto as suas fronteiras para receber aí os mais recentes, né, os ucranianos, mas também, né, a várias nacionalidades aí da América Central, né, que vieram para cá, né, temos aí muitas nacionalidades que vêm, e aqui em Campo Grande, por exemplo, Viviane, não sei se você conhece, mas tem várias colônias, né, a mais famosa é a colônia paraguaia, que nós temos aqui, mas eu sei que tem a colônia japonesa, né? Eu sei que tem a colônia russa, né? E várias colônias aqui no nosso estado, e principalmente aqui no nosso país, aqui em Brasil, que realmente dão esse apoio, dão esse suporte, né? Porque o Brasil, ele realmente ele abre essa oportunidade e aí tem que dar as condições também
para a pessoa viver aqui, né, ter a sua condição de trabalho, ter a sua condição de desenvolvimento, né, para a sua vida e dos seus familiares. Pode passar. Olha que situação, gente. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome, né? Então, isso é um norte para muitas pessoas, né? A pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza, ela vê aquela situação ali, ela realmente almeja uma situação melhor, e que às vezes naquela situação em que ela se encontra, ou naquele país, ou naquele local, não vai acontecer. Então, por isso que ela migra, né? Aqui dos 842 milhões de seres humanos que passam no mundo, 798 sobrevivem nos países em desenvolvimento, né? Realmente é uma coisa muito impactante, né? As pessoas saem porque elas estão passando necessidade, né? Então, elas vão buscar em outro país, em outro estado, né? Em outro local, uma possibilidade de sobreviver, entre aspas, né? Porque senão, se ela continuar ali, de fato, ela vai acabar sucumbindo, né? A sua sobrevivência vai acabar sendo difícil, porque realmente não há a oportunidade. Pode passar, Vivi. Temos aqui, gente, então, 1 em cada 35 pessoas no mundo, né, é imigrante, né? Então, aí nós temos vários países, né, que buscam realmente aí as pessoas, os países que mais migram, né? A maior parte vive na Ásia, né? E depois os países que abrem essas fronteiras, né? Tem aí os países da Europa, né? Os Estados Unidos, nem tanto, né? A própria Rússia, né? Tem países com estado de migração negativo, né, que não saem, né? México, Cuba, às vezes por uma dificuldade até do próprio governo, né? A Bolívia, a Colômbia, né? Temos aí países com saldo de migração positivo, como os Estados Unidos, que recebem, né? França, Canadá, né? Suécia, ali na Europa, né? Israel, Austrália, enfim. E grande parte dos imigrantes vivem em países desenvolvidos, quer dizer, eles escolhem aquele país, às vezes se capacitam, né? Se qualificam. E, Viviana, uma das primeiras coisas que realmente a pessoa tem que se preocupar quando ela vai buscar aí uma situação de imigração é a língua, né? Então, é a situação que ela vai ter que se comunicar, né? Então, como que eu quero migrar para os Estados Unidos se eu não sei falar inglês? Complicado. Então, a pessoa tem que ter realmente uma situação própria, né, de linguagem para poder se comunicar, porque senão como que ela vai conversar, como que ela vai pedir um emprego, como é que ela vai tirar documento, né? Então, realmente é uma situação que a gente vê que as pessoas, às vezes, vão com a cara e a coragem, né? Não tem essa situação, mas vão e lá elas me viram, né? Eu me viro nos 30 lá. Mas não é, gente. Tem que ter realmente uma situação de planejamento e organização, até para você realmente ser muito bem recebido, né? No país onde você escolhe viver. É que desde 1970, né? A população dos imigrantes multiplicou a quase 10 vezes nos Estados Unidos. Por isso que eles têm uma política severa de controle, né? Dos migrantes, porque o pessoal entra por tudo quanto é fronteira e realmente quer ir para viver sonho americano, né? Quer estar lá, quer ter essa condição, quer realmente buscar uma oportunidade. Temos aí 3 milhões de latino-americanos, né? Vivem no Canadá, no Japão, Austrália, Israel, União Europeia. 840 mil latinos vivem na Espanha, né? Segundo o foco, né, de imigração de latinos. Quer dizer, é uma situação realmente, você percebe que a pessoa ela tem essa condição, ela vai. Então, ela se planeja, ela se organiza, ela se mobiliza, ela busca realmente essa possibilidade. Agora, quem não tem, fica mais restrito, então tem que se preparar, tem que juntar dinheiro, tem que fazer aí toda uma preparação para buscar aí essa possibilidade. Viviana? No caso, né, dos migrantes que ainda podem se programar, né, ano que refugiados, né, que acontece lá a guerra, acontece as situações, né, e ele é obrigado a sair com a roupa do corpo, simplesmente, e, né, aí é mais complicado. É verdade. Pode passar, por favor, Viviana. Temos aqui nesse próximo slide, gente, uma frase do ex-presidente americano Barack Obama, que ele fala assim, quando falamos sobre isso em abstrato, em tese, né, às vezes é fácil para a discussão, né, assumir um sentimento de nós, né, nós nacionais, né, versus eles, né, os migrantes. E quando isso acontece, muitas pessoas esquecem que a maioria, né, dos nacionais, também já fomos eles, né, os nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, né,
E, então tem que ter realmente aí uma situação de tolerância, né, gente? Tem que ter realmente uma possibilidade, uma oportunidade, porque as pessoas, muitas vezes, a gente sabe, elas migram não porque quer, é porque elas têm uma necessidade. Então, é bem interessante aí essa frase do ex-presidente americano, porque eles têm realmente essa convivência cotidiana, né, diuturna, com a situação das fronteiras e com as políticas de imigração que realmente as pessoas querem para lá porque eles querem apenas isso, uma oportunidade, né? E não só para si, mas também para seus filhos, para sua família. E isso, de fato, aí faz a gente entender o que é a realidade e como que ela se exerce nesses países que são buscados aí as melhores condições de vida. Pode passar, Viviana. Temos aí essa, assim, nossa, bem impactante essa charge aqui, né? Então, você tá vendo a pessoa ali que protege, né, o continente europeu e tira aquelas pessoas que realmente não deveriam entrar, enfim, não fazem parte do grupo, né? Ou não têm a mesma cultura, as tradições. É uma situação terrível, né? Porque, ó, são restrições nas políticas migratórias, né? E isso realmente, quando você vê uma pessoa impedida de entrar num país em que ela gostaria de entrar, gostaria de receber uma condição, uma oportunidade, e quando isso não ocorre, realmente o seu direito humano muitas vezes é tolhido, é desrespeitado, tá? Sobre isso você quer falar alguma coisa, sobre essas restrições, Viviana? As restrições é a imposição de visto, né? Ter a liberação para poder entrar no país, às vezes visto só de estudante, aí você não pode trabalhar, aí a pessoa tem que ter dinheiro no país de origem, assim, alguém para ficar mandando dinheiro para poder continuar estudando lá, ou tem visto só para trabalhar e já não pode fazer outra coisa. É que nem o caso de uma série que eu tô assistindo, é chamada 90 Dias para Casar, né? Sempre tem um cara nos Estados Unidos, né? E aí a moça ela vai pros Estados Unidos para ficar com ele. Ela tem 90 dias para casar com ele porque senão o visto para ela ficar nos Estados Unidos acaba, e aí acontece um monte de problema, ela não pode depois trabalhar lá porque ela não tem visto, aí já acontece de, por exemplo, certeza que ela vai casar com ele para conseguir o green card, né, que com o green card você pode trabalhar, você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, tirar carteira, e assim, é muito engraçado essa série. Mas dá para tirar bastante informação dela. Obrigado, Viviana. Então anotem, pessoal, bem interessante, que ilustra, né, toda essa aula de hoje, para você ver como que é essa condição na realidade, né, como que a pessoa passa por isso, alguns sufocos, né, porque ela precisa desse documento, como a Viviana bem disse aí no caso do Green Card, né, para poder ter os direitos, né, até para poder exercer a cidadania dela lá, né, e muitas vezes ela não casa, então perde tudo aquilo que ela tem como sonho, como finalidade, né, como meta, né, para a sua vida. Ok, Viviana, pode passar, por favor. Temos aí a situação também, gente, muito triste, né, que são a questão da migração das pessoas clandestinas e o tráfico, né? E isso realmente, quando não, muitas pessoas fogem, né, para alguns países, encontram coiotes e pagam com a vida, né? A gente sabe dessas migrações, né, mas em situações que o coiote, a pessoa que leva, né, essas pessoas para essa migração clandestina, eles não têm nenhuma situação ética, né, com essa pessoa. Eles querem somente o recurso dela, o dinheiro dela, e se der certo, fechou. Se não der certo, dane-se, né? Então tem muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas sequestradas, muitas pessoas violentadas, né? Isso realmente é uma das grandes situações que o mundo sofre, né? Então, esse retrato aqui, a pessoa está pedindo socorro, né? Help me, né? Me salve, né? Porque, de fato, muitas vezes cai, né? Nas mãos dessas organizações criminosas e isso realmente, ela, infelizmente, paga com a vida, né? Então, mais uma reflexão para ver se você quer fazer uma imigração, você tem que fazer tudo pela legalidade, né? Porque se der certo, né? Essas pessoas, às vezes, conseguem, ó, fechou. Mas se não der, gente, 90% não dá, né? E aí, realmente, então, a pessoa, muitas vezes, ela passa por maus lençóis, maus bocados, porque, de fato, ela tem a sua dignidade, o seu direito totalmente tolhido, né? Porque ela está fazendo uma coisa ilegal nessas condições e passa, né, a viver como escrava, né, ou escravo humano. Isso, realmente, nesse século XXI ainda, a gente sabe que isso existe muito ao redor do mundo. Viviana?
E aqui, pessoal, também a situação ainda dos desafios e prioridades, a questão da feminização, né? Muitas mulheres passaram a migrar também. Né? Veja lá, 117 milhões existem de mulheres migrantes no mundo, né? Elas são a maioria entre imigrantes na Europa, na América e na Oceania. Né? Então, cerca de 10 milhões de pessoas já foram forçadas a sair de suas casas, quando tem guerra, caso que da Ucrânia, né? Por quê? Porque realmente elas não têm, né, como ficar ali naquela situação, porque senão elas vão morrer, né? Porque ali sabe que a guerra, essa atrocidade, ela não respeita, né? E isso a gente está vendo que está acontecendo na Ucrânia, essa guerra sangrenta que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e infelizmente não há nenhum respeito para com as pessoas. Você quer falar sobre isso, Viviane? A feminização da migração refere-se ao aumento do número de mulheres migrantes. E a maioria dessas causas são, tipo, a busca por melhor condição de vida, a necessidade da reunificação familiar, né? Às vezes o marido vai, aí fica a mulher com os filhos, aí o marido, ó, consiga um emprego aqui, vai dar pra gente se manter, aí depois ela vai com as crianças. É, ou a fuga dos conflitos armados, as perseguições políticas, que nem o caso lá eu não lembro se era na Arábia Saudita, mas é ali perto, que um grupo terrorista, ele tomou o controle de novo, acho que ano passado, e aí as mulheres que podiam estudar, que podiam trabalhar, foram repreendidas de novo, já não podiam mais fazer as coisas que elas faziam. E aí teve muitas que conseguiram fugir, algumas não. E outro fator é a exploração sexual e o tráfico de pessoas, né, que acontece muito. No Afeganistão, gente, é Afeganistão. Ok, Viviane, muito obrigado. Realmente, isso é uma situação muito ruim, né? Se já é muitas vezes difícil haver essa migração, muitas vezes esse direito de ser exercido é muito mais difícil para as mulheres, né? Que buscam aí também uma melhor situação de vida, mas infelizmente quando caem em situações aí de ilegalidade, desses grupos, né, de escravização que existem em relação a tráfico de pessoas, né, elas sofrem muito, e isso realmente é uma coisa, infelizmente, que ocorre, né, ao redor do mundo. Pode passar, Viviane. Aqui uma situação da Acnur, né, 2020, que fala das situações de refugiados no mundo, né? Quantos? 26 milhões, né, de refugiados no mundo é muita gente, né? São muitas pessoas que tiveram que sair forçadamente, né, da terra, do local onde habitavam, o local de origem, e isso realmente é mais uma reflexão para dizer para vocês que as pessoas saem porque elas ou buscam uma melhor condição ou elas não sobrevivem, né? Principalmente quando há situações aí de desastres climáticos e ambientais, guerras, né? E também a situação que elas queiram para si e para a sua família, né? De oportunidade de melhoria da sua condição de vida humana. Pode passar, Viviana. Temos aqui também, gente, em relação aos refugiados, os principais países de origem, né, deslocados à força, né? Pessoas que tiveram que sair por qualquer motivo, né? Seja ele fome, conflitos armados, guerras, né? Então, nós vemos aí que esse termo abrange refugiados que são solicitantes, né? Eles têm que solicitar essa condição no governo, eles buscam esse novo viver, né? Para o governo que eles estão lá buscando essa solicitação de refúgio, né? E tivemos aqui, então, a Síria, né, como um dos principais por conta da própria guerra, né? E a Venezuela, o Afeganistão, que a Viviana acabou de falar, né, que teve um grupo que reassumiu o poder, o Talibã, né, e tolhe os direitos das mulheres, né, naquele país, naquela localidade. Tem o Sudão do Sul, que atualmente está nesse conflito, né, faz uma semana, mais ou menos, 2 semanas que está nesse conflito, já morreram mais de 100 pessoas, né? Mianmar, né, República Democrática do Congo, Sudão, né, Somália, enfim, vários países que têm aí forçadamente os seus nacionais que sair, sob pena de se não fazer assim para a sua vida, não vai sobreviver, né, porque é uma situação muito forte que realmente sobressai a eles e as condições não são favoráveis, então tem que sair, tá? Pode passar, Viviana. Temos aí também uma legislação que a Viviana acabou de falar, a Lei 13.445, 2017, que traz aí, pessoal, não vou ficar lendo para não ficar cansativo, mas para você entender o que é realmente o termo, né? A situação do imigrante, né? O que é o emigrante,
Depois, quem é aquele residente fronteiriço, quem é aquela pessoa visitante, quem é o apátrida, né? Que é aquele considerado sem pátria, sem terra, né? Então, é interessante você ler depois dessa lei e saber quais são os termos jurídicos cunhados, né? Os termos jurídicos que você tem que aprender para poder entender essa situação. Aqui em Campo Grande, nós temos várias organizações que cuidam, né, desses migrantes que chegam aqui e dão assistência desde material de higiene pessoal até um local para eles conviverem inicialmente, né? Ali fazer seu documento, né, ter um local para ele tomar banho, para ele dormir, e depois aí ele vai começando realmente aí a buscar essa solicitação, né, para o governo para ter os seus documentos, depois um momento de capacitação e serviço para a sua vida. Viviana? Tem outra coisa muito importante também, que a UFMS, ela faz validação de diploma para os refugiados. Ótimo, Viviana, muito importante. Há essa possibilidade, né, aqui na nossa instituição, então, das pessoas que fizeram o curso lá fora, né, de vir aqui para regularizar, né, o seu título, né, que ela fez, sua graduação ou a sua pós-graduação que ela fez lá fora. Isso é muito importante, porque dá a possibilidade da pessoa regularizar aquele conhecimento, aquela graduação adquirida no exterior. Muito bem, Viviana, pode passar, por favor. Continuando aqui na Lei 13.445 ainda, pessoal, tem aqui o que é garantido, né, ao migrante aqui no território brasileiro, tá? Ali, ó, direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos, só para dar um exemplo, né? O direito de sair, de permanecer, de reingressar no território brasileiro, quer dizer, são mais ou menos os mesmos direitos que tem um nacional. E aí ele vai ter que buscar realmente aí toda uma situação de amparo, né, em relação ao poder público, em relação à sua documentação e futuramente a sua inserção no mercado de trabalho, né? Porque a pessoa também ela tem aí essa condição de exercer aí um serviço e de manter-se, né? E de manter a sua própria família também. Pode passar, Viviana. Da naturalização, né, ali no artigo 65, será concedida como essa naturalização? Quando ele preenche essas condições ali, né, a capacidade civil, a residência no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, tá? E assim sucessivamente, né? Como é que vai ser naturalizado essas pessoas, como é que vai ser estendido isso ao seu cônjuge, aos seus filhos, né? Que assim ele possa ter aqui. Então, é bem interessante, bem essa aula aqui vocês vão ter lá no Direito Internacional, né, junto com a professora Ana Paula, e aí vocês vão retomar essa discussão aqui. É bem interessante, porque aí você vai ver que há todo o envolvimento, né, da Polícia Federal para dar o apoio dessas pessoas, e também de órgãos, né, outros órgãos aí como o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Planejamento, para que essas pessoas, de fato, tenham uma acolhida e um respeito, né, pelos seus direitos e pela sua dignidade. Pode passar, Viviana. Nós temos aqui também umas campanhas de conscientização, essa aqui de 2020, né, uma campanha de conscientização do coronavírus em relação àquelas pessoas que estão chegando, né, no caso os venezuelanos, né, em nosso país, né? Então, a situação da acolhida, do apoio, a situação da saúde, também da oportunidade de dar a eles a vacina, né, e todo o acolhimento em relação à sua vida, né, social. E aqui uma coisa bem interessante, Viviana, a questão do português, né, porque muitos chegam aqui e não conhecem a nossa língua, então tem que ter realmente não só políticas públicas, mas órgãos e instituições que dêem esse amparo. Eu sei que aqui em Campo Grande tem uma instituição que é cuidada pela irmã Rosane, que tem pessoas, inclusive da Federal, que participam lá, que dão aula de português gratuita, né, para angolanos, venezuelanos, né, e demais outras nacionalidades, porque, como eu falei para vocês, a primeira grande barreira que tem que ser quebrada é a barreira da comunicação. Porque senão a pessoa fica, né, imagina, como é que eu vou falar, né, como é que eu vou expressar, como é que eu vou dizer que eu estou sentindo, como é que eu vou dizer a minha dor, né, como é que eu vou expressar o que eu quero. Então, realmente, é uma situação muito importante dessa campanha de conscientização. Ela vem ao encontro da conscientização da saúde, mas isso passa também pela conscientização de se ter aí a possibilidade de dar a eles a situação da língua, né? Que eles possam ter a condição de acessar aos serviços e bens e materiais básicos também pelo apoio da língua. Pode passar, Viviana. Então, aqui uma jurisprudência muito interessante, aqui, aquela da crise da Venezuela, né, que vocês sabem que de 2015 a 2019, o nosso país recebeu 178 mil
solicitações de refúgio, né, para que a pessoa viesse para cá, porque estava tendo um conflito lá na Venezuela, muitas pessoas não concordaram e vieram para cá, e muitas vezes isso, já ouviu falar de Pacaraima, né, é uma situação que realmente causou lá uma situação ruim com a população, porque veio muita gente, às vezes o município, né, ou até o estado não estavam preparados para isso. Precisou o governo federal dar um amparo, dar um apoio, realmente dar aí fazer um consórcio, né, de forças municipal, regional e federal para poder ajudar essas pessoas a acolher, distribuir e fazer a chamada interiorização, quer dizer, não deixar essas pessoas somente ali, mas levar para outros locais para que elas pudessem receber acolhimento, a capacitação, a oportunidade, o emprego. E eu sei que vários estados receberam venezuelanos, né, vários estados do nosso país aqui, para poder desafogar essa cidade de Pacaraima e as pessoas que lá estavam. Pode passar, Viviana. Nessa parte aí, né, teve a interiorização, né, levou essas pessoas que estavam nesses pontos de concentração pro resto do Brasil, né, para poder não sobrecarregar muito, né, a cidade. Tem também uma questão que eu gostaria de levantar, né, que o refugiado, as pessoas têm aquela visão, é uma pessoa pobre, não tem conhecimento. Não, não é verdade. É muito diversificado. Tipo, tem pessoas graduadas, pós-doutora, a pessoa tinha bens no país de origem dela. Não é só pessoa de baixa renda. É diversificado. Tem gente de elite e etc. Mas na situação que você tá, não dá tempo como que eu explico? Sei lá, vou vender todos os meus bens aqui antes de fugir pro Brasil. Não. A pessoa realmente ela vai da forma como dá, no momento mais rápido possível, porque naquele momento tem a situação conflitante, né? A minha vida vale mais, eu preciso resolver rápido esse BO, né? Então, assim, não, pare com esse preconceito. Não. Aliás, os refugiados têm muito a acrescentar quando eles vêm para o Brasil. Ele, tipo, por exemplo, vem da Venezuela, beleza? Pode dar aula de espanhol para um brasileiro. Vem de outro país que fala, por exemplo, árabe. Beleza, é alguém que realmente tem uma capacidade muito boa para dar aula de árabe. Entende? Assim, e com a diplomação deles, né? Aí tem a UF, né, que valida o diploma. Às vezes é um curso, assim, que a gente não tem aqui. Geralmente é um curso que a gente não tem aqui, né? É uma área que não é tão explorada aqui. Aí chega uma pessoa com uma capacidade diferente que a gente não tem. E isso ajuda no desenvolvimento do país. É verdade, Viviana. Conviver com as diferenças, pessoal, é muito enriquecedor. A gente saber que existe outra pessoa, né, que tem realmente uma outra cultura, que vem agregar esses valores e esses conhecimentos para o nosso país, para a nossa cultura, né? Isso você falou em relação, eu lembro de algumas pessoas que vieram do Afeganistão, as mulheres principalmente, e que eram mais ou menos umas 5, 6 juízas, Viviana, que eram magistradas lá. Aí vieram para cá, como é que ficou essa situação? Porque lá tinha um cargo, né? Tinha uma vida relativamente bem, saudável, mas quando voltou esse regime, elas foram perseguidas, tiveram que fugir. E como a Viviana falou, não dá tempo de você fazer quase nada, né? Imagina, eu vou vender aqui, eu vendo. Não, você simplesmente sai para preservar a sua vida. Isso realmente. Você chega aqui num outro país, você tem que ter, meu Deus, começar do zero, né? Ou tentar começar, né? Ou tentar recomeçar. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma situação de muita dor, de muito sofrimento, porque ela não queria, né? Deixar aquela situação, deixar aquela vida, mas pelo bem dela, ela teve que deixar, porque senão realmente a vida dela corria perigo, né? Então é bem interessante entender esse lado, né? E saber se colocar no lugar né, das pessoas que passam por essa situação. Pode passar, Viviana. Temos aqui, gente, uma evolução, né, da situação dos migrantes venezuelanos, né? 2015, o início, né? Vem toda essa massa, né, de pessoas aqui para o país e vão lá para Pacaraima, né, lá em Roraima, né? Então, 2019, os próprios nacionais, né, roraimenses, começam a exercer
uma pressão, né, sobre o governo para poder, vamos tirar esse povo, o que é isso, né? Quer dizer, é uma situação que estava gerando já um conflito, né? Um conflito entre os migrantes e os nacionais naquela região. Em 2020, o governo, né, o governo estadual, pede lá para fechar as fronteiras, não emitir mais os vistos, né, enfim, a solicitação de refúgio, e isso é muito ruim, né, porque não dá para você, né, fechar assim, não entra mais ninguém, né, as pessoas vêm porque elas estão passando por dificuldade, elas estão em estado de sofrimento, elas querem o melhor. Então, não seria uma política tão, assim, salutar, né, fechar a fronteira, mas, sim, como a Viviana falou, fazer uma outra política, fazer um outro acolhimento, fazer essa situação de interiorização, quer dizer, abrir, né, outras oportunidades, outros espaços, outros locais, né, e realmente exercer políticas que possam trazer a dignidade e não restringir, né, o direito de pessoas que vivem uma situação como essa aí, de perseguição, de abandono, enfim, de conflito no seu local de origem. Pode passar, Viviana. Temos aqui as decisões, né, que foi improcedente esse pedido, né, para que a União fechasse aí, né, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, porque, de fato, gente, não dá para você tirar ou tolir, né, esses direitos. Então, o que aconteceu? Aquela população, muitas vezes, foi lá, queimou, né, aquelas pontos de refúgio, de acolhimento, porque eles não compreendiam, eles só viam o lado, assim, social, né, de que aquelas pessoas iam tirar as oportunidades, aquelas pessoas realmente vinham para trazer uma situação totalmente diferente, iria sobrecarregar a saúde, a educação, enfim, quando de fato ali é uma situação de política pública mesmo, né? Entre esse consórcio do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, né? Porque o que a gente não pode fazer é fechar os olhos, né? Mas é tentar buscar soluções, porque os conflitos já estão ali instaurados e realmente que bom que isso foi assim da melhor forma sendo resolvido, e hoje atualmente eu acho que a região não está mais nessa situação aí de conflito, né? Mas há uma situação de melhoria cada vez mais e cada vez melhor, e o acolhimento, né, das pessoas que fazem essa solicitação, que migram para o Brasil por meio aí do estado de Roraima. Pode passar. Aqui, gente, a gente nem vai ler, é uma situação que você dá uma olhadinha no slide depois, tá? Para ver como é que cai, tá? Esse tema nos concursos públicos. Pode passar a questão 2 também, Viviana, por favor. Temos aí uma charge para encerrar essa primeira parte da aula, né? Que veja a situação lá, o conflito na Síria, né? Questão da guerra. Aí um vê, assim, aquela situação, ó, eu vejo a minha próxima aventura militar, quer dizer, vai fornecer armas, né? O outro vai assim, a Europa, no caso, ali, representado pela mulher de costa ali. Não, isso aqui é dor de cabeça para mim, né? Que eu só venho para cá, né? Tem que acolher todo mundo, né? Ou não. E o capitalismo, lá o dinheiro fala, não, eu vejo, né, mão de obra barata, porque quanto mais pessoas vêm, eu posso pagar o mínimo, né? E realmente eu vou ter sempre uma mão de obra. E você vê ali barcos e barcos, né, rumando para aquela região, porque eles estão saindo desse conflito, está fugindo. E a imagem mais forte, Viana, ali é aquela pessoa, né, que está ali morta, né, afogada, e assim, a gente está naturalizando isso como se fosse normal, né, quer dizer, mais um que morre, não tem problema, né, mas isso, de fato, gente, é uma grande reflexão, né, porque cada um tem um olhar, né, o olhar do capitalismo, o olhar do governo, né, o olhar daqueles que fornecem as armas para os conflitos, e isso realmente, infelizmente, acontece, né, o que a gente tem que ver saber onde que nós podemos ajudar ali, né? Como que a gente pode tolerar essa situação e, se possível, colaborar para que haja um destino, um futuro melhor para essas pessoas que, infelizmente, se encontram nessa situação aí. Pode passar, Viviana. Aí, pessoal, a primeira parte dela está encerrada, né? Então a gente passa agora para a segunda parte aí, já para finalizar essa questão, que foi os dois temas, né? O refúgio, o migrante. Aqui temos a colaboração da Anne, do Bruno, da Giane, que também trouxeram uma reflexão sobre isso. Pode passar, por favor, Viviana, que é falar um pouquinho, né? Uma introdução sobre o tema, que nós já fizemos aí anteriormente, uma frase de efeito, as guerras que trazem essa possibilidade aí da migração, o direito internacional, né? Dos refugiados, o direito nacional, os conflitos que nós falamos também no slide passado aí, os próprios refugiados que existem no nosso país, campanha de conscientização, a doutrina, a jurisprudência, um tema para debate, tem até um filme no final para a gente indicar para vocês, e as questões de concurso. Pode passar, Viviana.
Então, já falamos aqui, não vamos chover no molhado, né, qual que é a diferença entre os migrantes e os refugiados, né, o que está acontecendo atualmente na Ucrânia e na Rússia, a situação de conflito, que parece que está longe de acabar, né, apesar de muitas quererem fazer realmente aí um pacto global, muitos governos falarem, criticarem, né, mas infelizmente ainda está essa situação longe de resolver por conta de motivos, né, de conflitos aí militares e também conflitos políticos, né, internacionais. Pode passar. Nós temos aqui, gente, então, com relação aos refugiados, é muita gente correndo da morte, é isso aí, gente, a palavra é essa. O refugiado, ele corre da morte, ele não quer ficar ali porque ele realmente vai perder a sua vida, né? A única companhia é a sorte. Nossa, gente, é uma coisa que impressionante. Muitos fogem da guerra, claro, ninguém quer ficar ali naquela situação. Outros fogem da fome, levando consigo só o nome, deixando tudo para trás, querendo viver em paz, né? Pobres refugiados que veem seu futuro em outra nação, é a única esperança, muitas vezes, né? Mas muitos são odiados, né? A questão da xenofobia, porque por aqueles que poderiam lhe estender a mão, né? O peito cheio de esperança, deixando para trás a dor e lembrança, pobrezinha das nossas crianças. Né? Então, é uma situação que foi trazida aqui para refletir essa realidade. Né? Então, a gente só está vendo assim a letra, né, dessa poesia, mas o importante muitas vezes a gente entrar numa situação de apoio, né, para essas pessoas. Pode passar, Viviane. As guerras mundiais, processos migratórios, já falamos que as duas guerras foram um pontapé para essa possibilidade aí das pessoas saírem dos seus locais de origem, dos seus países, porque elas não querem a morte, não querem a desumanidade, não querem a falta de direitos, né, não querem a fome. E aí, com isso, se movimenta, né? A Organização Mundial da Saúde, se movimenta a ONU, se movimenta vários governos para poder dar uma resposta a esse processo mundial da migração, né? Das pessoas que principalmente não só querem proteger a sua vida, mas querem uma condição melhor para a sua vida e de sua família. Pode passar, por favor, Viviana. Temos aí alguns direitos, né, que são celebrados como o Dia Internacional dos Refugiados, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o CONARE, que realmente traz muitas resoluções, muitas orientações, muito apoio em relação a essas pessoas. Em 1951, o Estatuto dos Refugiados, o Protocolo, né, dos Refugiados de 1967, aqui no nosso país, a Lei 13.445, como já bem frisou a Viviana, que tudo isso para dar um respaldo, gente, né, tanto para os migrantes quanto para os refugiados, porque são pessoas que muitas vezes estão sempre buscando preservar a sua vida e também no estado de vulnerabilidade. Pode passar, Viviana. Pode falar, por favor. Atualmente no Brasil, né, tem o Estatuto dos Refugiados, que é a Lei 9.474 de 97. Bem no finalzinho dela, antes das disposições finais, tem as soluções duráveis. Eu acho muito importante a gente destacar ela, porque é como funciona a partir do momento que eles reconhecem a pessoa como refugiado. Não é, tô dando refúgio. Não. Reconhecimento como refugiado. Eles reconhecem, não é o ato de dar refúgio. Já começa por aí. Nessas soluções duráveis, tem a repatriação, que é a primeira coisa que eles tentam, tipo, no caso dos venezuelanos, por exemplo, o caso deles foi o ataque massivo aos direitos humanos, tipo, eles não tinham condições de viver lá, basicamente. Não foi, tipo, justamente uma perseguição religiosa ou nesse estilo. E aí, você vê, na repatriação, será que tem condições de eu mandar a pessoa de volta para Venezuela? Se não tem esse caso, não tem como a pessoa voltar-se à proteção do país de origem, aí acontece a integração local. Aí leva a pessoa para o interior do Brasil ou outra cidade que tenha um desenvolvimento melhor para a pessoa poder desenvolver, começar a trabalhar, essas coisas, ter o diploma validado também, e aí a pessoa poder continuar as atividades da vida dela, né? Se não dá certo essa parte, aí tem o reassentamento,
que é, por exemplo, uma vez que mandaram árabes aqui para o Brasil. Os árabes não se adaptaram, logicamente, porque eles não estavam acostumados com como o Brasil é. Eles eram acostumados a. Eles eram bem de vida no país deles, então eles não. Por exemplo, tinha a mulher deles para fazer tudo, eles não trabalhavam, eles não faziam nada. E aí, no Brasil, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer os negócios, porque é a cultura do brasileiro, né? A cultura deles lá é diferente. Aí, o Acnur teve que arrumar outro país que tivesse uma cultura semelhante para poder alocar esses árabes. Então, são essas três situações. Primeiro, eles tentam fazer com que a pessoa volte para o país de origem, se já tiver cessado a situação de perigo, né? Se o país já tiver voltado ao normal. Não deu certo, tenta no Brasil ainda, né? Continua tentando, né? Ver se a pessoa vai se adaptar. Não se adaptou, procura outro país com a cultura semelhante à da pessoa. E por aí vai. Excelente, Viviana. Pessoal, que explicação maravilhosa, porque você percebe como o Estado dá oportunidade, ou tenta esgotar, né, as possibilidades para que ela que escolheu esse país, né, ou outro país, realmente possa nele permanecer. Caso não tenha condições, não tenha se adaptado, há uma diferença muito grande na cultura, né? Aí se busca realmente uma outra possibilidade. Mas inicialmente é dar esse apoio, fazer essa acolhida, possibilitar esses direitos, né? E esse resgate da cidadania. Muito obrigado, ilustrou bastante, enriqueceu bastante, Viviana, essa sua fala nesse sentido. Que temos a nossa Constituição, né, pessoal, de 1938, a Lei 9474, que ela acabou de falar, em relação ao Estatuto, né, e também o CONARE, né, que traz aí muitas resoluções, muitas orientações de como dar apoio aí a essas pessoas que se encontram nessa situação de vida. Pode passar. Temos aqui os conflitos do século XXI, né? Já sabemos aí as situações de guerra, né? Civil lá na Síria, principalmente, né? Com o ditador Bashar al-Assad, né? Temos a crise na Venezuela, que é a situação específica lá, trazido, né, para o nosso país depois com a vinda deles para cá, e recentemente a invasão Rússia-Ucrânia, que realmente completou agora um ano, né? E agora, acrescentando mais um pontinho aí, seria a situação lá no Sudão, né? Que aí tinha um período para entregar para o povo de volta ao governo, a democracia, e não se entenderam e estão aí havendo conflitos, né, de várias facções, conflito armado, né, e já morreram mais de 100 pessoas essa semana passada, então é uma situação que realmente ocorre e que dá a situação de pontapé inicial para que as pessoas saiam, né, porque são conflitos que mexem com toda a conjuntura política, econômica, social e que mexe também com a vida da pessoa. Então, ela tem que buscar aí uma situação melhor para a vida que ela está levando ali nessas crises em relação ao seu local de origem. Pode passar, Viviana. No Brasil, gente, então aqui o Brasil é realmente um destino muito solicitado, né? Pelos povos aqui latino-americanos, pelos povos lá da Europa, da Ásia, da África, né? Por quê? Porque muitas pessoas se concentram, assim, se caracterizam com a nossa cultura, né? A característica econômica, social, a acolhida, a espiritualidade do povo, né? Isso são interessantes, povo acolhedor, um povo rico, um povo que realmente muitas vezes não discrimina, apesar que a gente sabe que em algumas regiões tem uma situação de xenofobia aqui, outra ali, mas em âmbito geral é um país que abraça, né, todos aqueles que buscam aí não só a sua situação de imigração, mas também a sua solicitação de refúgio. Segundo Silvia et al., né, no termo de 2020, existiam 57 mil pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil, pessoas que escolheram, né, estavam nesse processo aí de regularização, de solicitação desse pedido, né, e depois de reconhecimento para a sua estadia aqui no nosso país. De acordo com o relatório Cidades Solidárias no Brasil, projetado pela Acnur em 2022, refugiados indígenas venezuelanos também ganharam destaque, né? Não só as pessoas nacionais, né, os venezuelanos nacionais, mas também os indígenas, né, que buscaram aqui o refúgio para essas crises que eles estavam vivenciando naquele país. Pode passar, Viviana. Temos aí, gente, uma campanha de conscientização do Estado de São Paulo, muito importante. Essas campanhas, gente, é para abrir a nossa mente, sabe? Abrir a nossa cabeça, para a gente evitar
a xenofobia, né, de achar que aquelas pessoas que vêm de fora são um mal para a sociedade. Muito pelo contrário. Muitas vezes elas vêm para trazer um enriquecimento, um reavivamento, um novo sangue, né? E até uma cultura, né, diferente para a cultura do país da qual ela escolhe, né? Então, imigrantes, São Paulo te acolhe, é uma situação que eles estão falando, nós estamos de braços abertos, né? Para que vocês venham, busquem recomeçar a vida aqui, busquem, né, trazer as suas famílias, porque de fato a gente sabe que esse momento é um momento muito difícil para essas pessoas. Então, se elas escolhem aqui o Brasil, em especial o estado de São Paulo, é porque ali há muitas oportunidades, né, não só para os paulistanos, né, as pessoas nacionais, mas também para as pessoas que vêm de fora, para que haja aí essa reintegração na sociedade e essa nova vida, né, que ela escolhe vivenciar aqui em nosso país. Pode passar, Viviana. Aqui nós temos aí a situação de você ler, gente, os relatórios da Acnur, né, 2020, 2021, porque elas trazem muitas informações, né, do porquê dessas tendências, né, globais de deslocamento forçado. Né, porque uma coisa é certa, não é porque as pessoas querem, é porque elas são obrigadas, né? Obrigadas porque em algum momento esteve ou está correndo risco a sua vida, né? Então ela vai buscar realmente uma situação favorável, uma situação melhor, né? E aí muitas vezes ela tem que começar do zero aí e buscando adequar aí a sua cultura, a sua vida com aquela nova realidade da qual ela está inserida. Pode passar, Viviana. A jurisprudência, pessoal, aqui do TRF da quarta região, tá? Então, uma situação bem interessante, a autorização, né, desse tribunal para que uma haitiana, né, venha para cá, né, junto com a sua filha, que já estava morando aqui no país e que realmente teve a situação de refúgio, né, negada, né? Então, ela solicitou e, às vezes, houve alguma situação negativa, ou houve alguma incompatibilidade, né, de documentos, e aí a pessoa, por seu assessor jurídico, por seu advogado, entrou na justiça e conseguiu, né, conseguiu aí, no caso dessa filha migrante, trazer a sua mãe, né, porque aí ela queria, de fato, aí, gente, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, e que seres humanos vivem de afetividade. Imagina, né? A filha está aqui, às vezes os irmãos, e a mãe e o pai está lá, né? No país de origem. E quem é o filho, quem é a filha que não quer ter perto de si, né? Os seus genitores, né? Seu pai, sua mãe, né? Sua família. Nossa, gente, então é uma situação bem interessante aí, que foi um caso muito positivo, né? Que muitas vezes teve uma negativa, vamos dizer assim, administrativamente, mas ela recorrendo à justiça conseguiu aí que essa pessoa pudesse vir para cá, perto de si, né? Perto do seu lar novo, né? Que ela realizou aqui, e ter realmente aí a sua afetividade, o seu carinho, né? Da sua família, junto com a família que ela constitui ou constituiu aqui no nosso país. Pois leiam, bem interessante aí essa situação. Viviana. No Estatuto do Refugiado tem o princípio da unidade familiar. Então, por exemplo, se a filha da imigrante foi reconhecida como refugiada, então esse direito ele se sobrepõe à família também, aos pais, aos irmãos também. Bom, bem interessante. Aqui você consegue, né, trazer realmente as pessoas que são importantes, né, são caras para você e precisam muitas vezes do seu convívio e também do seu apoio. Muito obrigado, Viviana. Esse princípio é muito importante. Pode passar, por favor. Aqui, gente, daqui a pouquinho eu vou passar para a Viviana, vai falar também, mas é um filme muito importante que vai retratar um pouco aí a temática de hoje da aula, né? Dos refugiados, dos migrantes. É um filme muito importante que a gente pede que você assista para complementar, para enriquecer, para você ter realmente mais uma visão global, geral, tolerante, né, dessas pessoas que passam por essa situação na sua vida. Então, é um filme, o que ficou para trás, vai demonstrar um pouco, não vou contar o spoiler aqui, né, Viviana, se você quiser falar um pouquinho, mas assim, é bem interessante você ver histórias e histórias que acontecem. E, assim, eu recomendo você, aluno, aluna que está assistindo essa videoaula, você pergunte para os seus parentes, né, para os seus genitores, para os seus avós, bisavós, como é que foi o processo, né, da família, né? Como que vocês chegaram aqui, ou se vocês são daqui, né? Ou se vocês têm uma história, porque às vezes pode, assim, juntar, né, numa situação que você fala, meu Deus, eu também sou um imigrante, né? Ou então a minha família, né?
ou então a gente acolheu, né? Porque às vezes a gente, por desconhecer, a gente não tem uma empatia ou até uma simpatia para com essas pessoas. Viviana? Assistam um filme, gente, vai enriquecer muito sobre o tema que a gente discutiu hoje na aula. Obrigado, Viviana. Pode passar, tem na Netflix, né? Aqui, gente, mais uma questão, como que cai, isso aqui no caso da OAB, né? Cai uma questão muito importante sobre, né, a temática de hoje, para vocês darem uma olhadinha, ver se vocês acertam, tá? E por fim, gente, meu Deus do céu, que aula maravilhosa, Viviana, que enriquecimento, quanta temática, quanto conhecimento, né, a gente passou para vocês, e deixa uma porta aberta para que você continue com o estudo, né, nessa quarta trilha, você vai ter que fazer uma outra redação, agora em dupla, né, sobre uma dessas duas temáticas que foram trabalhadas hoje, né, e na aula passada, né, a aula de hoje, Direito dos Migrantes e Refugiados, e na aula passada, direito da população em situação de rua. Então, duas temáticas, assim, muito importantes, muito ricas, muito caras, né? Para que você conheça e tenha, assim, um raciocínio, né? Um conhecimento bem mais digno, né? A respeito dessas pessoas, a respeito desses direitos, e compreensivo, né? Com relação a essa situação de pessoas que vivenciam essa situação de refugiado, imigrante em nosso país e no mundo. Antes de terminar, gente, quero dizer para vocês que nós teremos a nossa última aula síncrona no dia 17 de junho, tá, às 16 horas, que a gente vai explicar como é que vai ser essa redação, os temas que você pode trabalhar, o recorte que tem que fazer, né, a preparação que você pode fazer, você e seu colega, lembre-se que é em dupla, né, e aí você depois vai nos enviar para fechar aí a segunda parte da P2, né, que a trilha 3 é a primeira parte da P2, a trilha 4 a segunda parte, 5 mais 5, 10, vamos fechar a P2 aí com o envio dessa última atividade. Bom, gente, foi maravilhoso esse semestre. Viviana, muito gratificante sua presença, seu trabalho, suas lições, sabe? Você realmente contribuiu muito para que os nossos alunos possam ter aí um conhecimento a mais, um enriquecimento, uma sabedoria. Muito obrigado pelo seu apoio, sua companhia, tá? E que você realmente, nessa despedida aí, possa ter tido uma monitoria de bem relevância para a sua vida e também para a sua formação acadêmica e profissional. Muito obrigado pela sua presença e participação. Gente, para quem gostou desse tema da aula, na UFMS a gente tem a LADIM, a Liga Acadêmica de Direito Internacional, da professora Isabelle, tem a LADIR, que é a Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, que é do professor César, e tem a Optativa, que é Direito Internacional dos Refugiados, que é do professor César, que é muito boa também e expande mais sobre esse conteúdo. Eu fiz no meu primeiro semestre, é muito boa, eu recomendo. Então é isso, né, gente? Essa foi a última aula. Qualquer dúvida sobre a atividade final, vocês podem aparecer no plantão de dúvidas. E agradecer, né? A gente tá acabando o semestre, meu Deus, tipo, dá até um nervoso. Foi muito bom o tempo que a gente passou junto e eu espero que vocês tenham curiosidade também de serem monitores um dia, muito bom. Obrigado, Viviana. Gente, muito obrigado, um grande abraço, sucesso, um bom final de semestre e até a qualquer hora, né, Viviana? Em outra oportunidade, algum projeto. Mas essas dicas que ela deu aqui da Ladim, da Ladir, gente, busquem, porque são dois professores de excelência. O professor César, nosso coordenador, a professora Isabelle, e a matéria do próprio professor César, gente. Vai trazer um enriquecimento muito grande para vocês. Aproveitem. Um grande abraço e sucesso, hein? Tchau.